Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Congresso Nacional de Medicina, Enfermagem e Odontologia. Eu sou a doutora Luana Ferreira Oliveira, cirurgia dentista e mestrando em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp. Hoje nós estaremos com a palestra de suporte avançado de vida no trauma e emergências médicas dentro da odontologia. Então a gente vai estar conversando como ocorre esse suporte avançado de vida no trauma, falando aí de trauma bucomaxilofacial e como são as emergências médicas dentro da odontologia, quais são as mais corriqueiras, como a gente consegue prevenir elas. Então, a gente vai estar abordando aí temas extremamente relevantes para toda a odontologia e também de uma forma multiprofissional. Sendo assim, iniciando, portanto, a minha graduação, ela foi em Fernandópolis, na Universidade do Brasil. Me aperfeiçoei, então, em atendimento odontológico em pacientes com doenças crônicas pela Federal do Maranhão. Me atualizei também em triagem, urgência e emergência. Atualmente sou membro sócio da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e as minhas áreas de atuação são cirurgia oral, reabilitação oral e harmonização facial. Em relação à minha produção bibliográfica, está relacionada à cirurgia de traumatologia bucomaxilofacial, principalmente na cirurgia ortognática, e o QR Code ao lado, vocês conseguem ter acesso ao meu currículo Lattes, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre mim. Sendo assim, quando a gente fala de suporte básico de vida, eu tenho principalmente esse suporte sendo direcionado a pacientes politraumatizados, ou seja, pacientes que têm múltiplas lesões no corpo causado por forças de natureza externa, sejam elas agressões físicas, acidentes automobilísticos, quedas de própria altura, enfim. Então, eu tenho toda a extensão corpórea do meu paciente sendo acometida, onde estudos revelaram que em 2006 o politrauma estava na terceira maior causa de morte no Brasil. Ou seja, principalmente o politrauma relacionado a acidentes automobilísticos, uma vez que eu tenho aí múltiplas lesões acometendo o paciente de uma forma muito séria, que pode comprometer a vida dele. Sendo assim, quando eu tenho o paciente politraumatizado, eu vou dividir o seu atendimento em duas partes, sendo atendimento inicial e atendimento secundário. O atendimento inicial, ele vai se dar principalmente em restabelecer o paciente, hemodinamicamente falando, restabelecer os seus sinais vitais, a sua consciência, garantir que esse paciente ele esteja estável para seguir para uma unidade de saúde hospitalar. Então, o atendimento inicial é o atendimento pré-hospitalar. É aquele atendimento que acontece pelo SAMU, né, pelas unidades aí médicas de urgência, também se dá pela identificação e registro desse paciente. Por quê? Eu preciso registrar o que aconteceu desse paciente. Se eu sou de uma especialidade como a bucomaxilo, esse paciente vai vir para mim. Paciente politraumatizado, com trauma em face também. Então, eu preciso saber de uma história mínima dele, do atendimento pré-hospitalar. Como ele foi encontrado? Ele tinha consciência no momento? Ele não tinha? Ele foi encontrado onde, quando, qual que é a história do trauma? Então, assim, eu vou conseguir direcionar ali o meu atendimento para o paciente. E a classificação de risco dele, onde a sua classificação de risco vai se dar até mesmo pelo nosso protocolo ATLS, a partir da sua avaliação primária do politrauma. Então, quando eu vou classificar esse paciente, eu vou verificar como ele está avaliando primariamente ele e vou classificar os riscos de vida que esse paciente possui.
Ou seja, quando eu tenho uma avaliação primária do politrauma, que a gente chama também de ABCDE do trauma, hoje os estudos já incluem o X de hemorragia, então eu tenho uma avaliação de diversas é, áreas desse paciente. Então, eu vou avaliar a via aérea, se eu tenho alguma obstrução da via aérea, se eu tenho essa via aérea pérvia, se esse paciente precisa de oxigenoterapia ou não, se esse paciente vai seguir para uma UTI ou não, a respiração desse paciente, ou seja, se ele está e respira eupneico em ar ambiente, se ele precisa aí de uma suplementação de oxigênio, a circulação desse paciente, se tem algo ali atrapalhando a sua circulação e acidentes automobilísticos, por exemplo, às vezes o cinto ali acaba dificultando essa circulação, a avaliação neurológica desse paciente, avaliar neurologicamente como esse paciente está. Então, se ele está orientado, se ele está responsivo, se ele sabe quem ele é, se ele tem alguma alteração aí nervosa ou não, a exposição desse paciente. Então, às vezes esse paciente é encontrado aí devido a um acidente, então garantir que esse paciente em ambiente ele esteja bem acolhido, que ele esteja principalmente com a temperatura adequada. E hoje, né, nós temos os estudos e tem a hemorragia também, que é o X, que é o controle do sangramento desse paciente. Então, eu vou controlar o sangramento que ele tiver ativo, em uma fratura exposta, algo relacionado. Então, quando eu tenho a aferição desse atendimento primário, eu vou seguir para um atendimento secundário. Então, eu estabilizei esse paciente, eu levei ele para a unidade de urgência e emergência, enfim, ele está estabilizado. Aí sim, eu vou continuar com o meu atendimento, onde eu vou precisar de uma anamnese específica dele, onde eu vou verificar se ele tem alergia a algum medicamento, a alguma substância, se ele faz uso de medicação contínua, algumas doenças prévias como hipertensão, diabetes, histórico familiar, qual foi a sua última refeição, isso é muito importante, tanto neurologicamente falando, tanto para, às vezes, necessário esse paciente passar por um procedimento cirúrgico de urgência, o anestesista precisa ter essa informação. E os eventos que precederam ao trauma. Ou seja, quando esse paciente estiver estabilizado, ele vai poder contar o que aconteceu, o que houve, para a gente realmente evoluir ele no sistema de uma forma coerente. E assim, eu vou ter os exames de nível secundário, quando esse paciente ele adentra aí a unidade de urgência e emergência, onde pode ser desde radiografias, tomografias, enfim, exames de imagem de uma forma geral, além dos exames laboratoriais. No caso da bucomaxila, a gente faz uso de tomografia computadorizada dos seios da face. Às vezes, algumas unidades não têm uso de tomógrafo, então a gente faz pela radiografia aí da face mesmo. Sendo assim, a nossa equipe para tratamento de um politraumatizado, ela é multiprofissional. Então, ela vai desde o médico ao nutricionista, à enfermagem, enfim. O médico, ele vai ter a função de classificar o risco desse paciente, fazer essa avaliação pelo protocolo ATLS, realizar os seus protocolos, por exemplo, neurológico, protocolo específico da medicina para determinadas doenças pós-trauma, também solicitar UTI se necessário, solicitar exames, e aí entra a bucomaxilo, que entra a solicitação de outras especialidades. Então, é quando o médico solicita outras especialidades, neurologia, urologia, bucomaxilofacial, entre outras. O nutricionista também trabalha ativamente com a gente,
já que ele vai avaliar nutricionalmente esse paciente, fazer protocolos específicos para um paciente politraumatizado, uma vez que esse paciente ele vai precisar muitas vezes de uma sonda enteral. Então, a nutrição ela nos ajuda aí a fazer essa prescrição dietética e também a orientação sobre dieta aos familiares, quando esse paciente tem alta e posteriormente. A enfermagem também trabalha com a gente, a enfermagem é importantíssima, até junto aí no nosso tratamento, fazendo os encaminhamentos necessários, a classificação desse paciente, realizando as suas fichas, as orientações, realizando os procedimentos que a gente direciona, as nossas medicações, exames e os planejamentos também. Juntamente entra a nossa equipe no tratamento do paciente politraumatizado. Então, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ela é uma especialidade que tem como objetivo o diagnóstico e o tratamento cirúrgico das doenças, dos traumatismos, de anomalias congênitas ou até mesmo adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, ou seja, de todas as estruturas crâniofaciais. Então, a gente atua na região de face, de forma a tratar, falando aí de politrauma, os traumatismos em face. Onde a bucomaxila ela vai fazer esse tratamento, sendo fraturas simples, fraturas complexas ou compostas da face. Porém, falando de paciente politraumatizado, eu preciso que esse paciente tenha uma estabilização do quadro clínico para que eu adentre com o procedimento cirúrgico de redução e fixação das fraturas. Então, eu preciso que esse paciente ele se estabilize hemodinamicamente, que ele tenha passado pelas outras especialidades médicas necessárias e que ele esteja apto, tanto pelos exames laboratoriais como avaliações das outras especialidades, para o procedimento cirúrgico. Ah, Luane, se esse paciente tiver, por exemplo, uma fratura mandibular e a língua, pelo pela má posição da língua advindo dessa fratura mandibular, ocorra o fechamento dessa via aérea, a obstrução dessa via aérea. Aí sim a gente entra de emergência com esse paciente. Em outros casos, se não ameaça a vida desse paciente, essa fratura no momento, se ele tiver outras especialidades a serem passadas, ele vai passar por todas as especialidades antes, por uma avaliação médica adequada, risco cirúrgico, e aí a gente adentra para fazer a osteossíntese da fratura em face. O nosso exame bucomaxilofacial, ele vai desde a região da cabeça até falando aí do pescoço. Então, a gente faz a análise da cabeça, verifica se esse paciente está com dor de cabeça, se ele teve náusea, se ele teve vômito, pós-trauma, perda de consciência, porque aí eu vou conseguir direcionar para especialidades específicas para vir averiguar o estado desse paciente. Região de olhos, se tem alteração de acuidade visual, porque muitas vezes fraturas em assoalho de órbita, eu vou ter uma alteração de acuidade visual, então vai ser um dos indicativos para a gente reduzir uma fratura em assoalho de órbita, por exemplo. Se esse paciente está tendo uma visão dupla, para eu verificar se é uma alteração oftálmica pós-trauma, advindo dessa fratura em face ou não, região de ouvido, então como que está a acuidade auditiva desse paciente, região de nariz, se ele teve epistaxe nasal ou não, que é o sangramento nasal pós-trauma, ou na hora do trauma. A gente verifica toda a cavidade oral, para ver se teve alteração na oclusão, que é a mordida, se ele está com limitação de abertura bucal, porque aí sim é um indicativo de que ele pode ter uma fratura mandibular associada, se tem sangramento ativo ou não, região do pescoço, como que está a sensibilidade na região da coluna cervical, se esse paciente está com dor de garganta, alteração na voz, dor ao engolir, também os nervos cranianos, então como que tá os nervos cranianos desse paciente a partir de alguns testes específicos. Então, tudo isso faz parte do nosso exame clínico, o nosso exame físico, extra e intraoral.
onde as lesões faciadas elas vão ser classificadas em tratamento de 4 tipos. O tratamento ele pode ser imediato dessas fraturas em face, quando eles apresentam risco de morte, como obstrução de uma via aérea, como eu citei anteriormente, quando eu tenho uma fratura de mandíbula, e muitas vezes essa língua ela acaba se movimentando para uma parte obstruindo essa via aérea, ou risco de perda de visão advindo de um próprio traumatismo em região de globo ocular. Também a gente tem o tratamento necessário dentro de poucas horas. Quando as lesões faciais elas estão muito contaminadas, mas eu tenho um paciente hemodinamicamente estável. Então, ele pode ser realizado dentro de poucas horas. A gente tem o tratamento necessário dentro de 24 horas, que são algumas fraturas faciais específicas e lacerações, porque lacerações eu posso ter no sangramento ativo, hemorragia. E o que mais acontece durante o nosso meio são os tratamentos postergados para mais de 24 horas, que são as nossas demais fraturas. Então, esse paciente ele acaba sendo internado, passa aí pela toda a medicação, antibiótico terapia, anti-inflamatório quando necessário, é, analgésico, todos os exames laboratoriais, marcação aí da sua cirurgia e sim posterior redução e fixação dessa fratura. Então, essas lesões elas são classificadas em 4 tipos de tratamento. Sendo assim, a bucomaxilo, portanto, ela é dividida pelo exame bucomaxilofacial que a gente já demonstrou, pelos exames complementares, sejam eles de imagem, sejam eles laboratoriais, e as hipóteses de diagnóstico e a conduta que a gente vai tomar. Sendo assim, o nosso serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da pós-graduação aqui da Unesp Araçatuba, nós temos os nossos plantões semanais. Nesses plantões semanais são compostos por 2 mestrandos e um doutorando, juntamente com o preceptor, que é um professor da nossa instituição da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a gente faz os plantões semanais. Toda semana são mestrandos e doutorandos diferentes, e a gente sempre vai fazendo essa escala. E durante os nossos atendimentos, a gente tem aí, muitas vezes, se depara com pacientes politraumatizados. Eu vou mostrar para vocês um caso específico da minha semana de plantão. Eu vou pedir para vocês não fotografarem, já que faz parte do nosso acervo aqui da faculdade, né? E também tem muita exposição de sangue, então quem tiver aí alguma aversão também, evitar olhar um pouquinho por aqui. Sendo assim, nós tivemos uma paciente que foi atendida aqui conosco. Quando ela foi avaliada no pronto-socorro, ela tinha histórica de acidente motociclístico, então ela é uma paciente que teve um politrauma, ela passou tanto pela ortopedia como pela neurocirurgia, e ela evoluiu com um trauma em face. Sendo assim, durante o nosso exame físico extraoral, a gente notou o edema e equimose à região dos olhos, né, periorbital bilateral, ferimentos cortocontusos suturados em região de cela nasal, escoriações na face, perdas de elemento dental também ela teve, a mordida dela estava alterada. E quando a gente viu a tomografia de face, a gente percebeu que ela tinha uma fratura de côndilo bilateral, uma fratura de parassíntese mandibular, uma fratura do complexo zigomático maxilar orbitário, bilateral também, uma fratura do osso frontal e uma fratura de ossos próprios do nariz. Quando eu tenho fratura nos 3/3 da face, eu fecho o diagnóstico de fratura panfacial, ou fraturas múltiplas em face. Então, o que aconteceu? Essa paciente ela foi submetida a um procedimento de osteossíntese dessas múltiplas fraturas. A gente inseriu o dreno de sucção na região do coronal, ou seja, na região frontal.
E essa paciente recebeu alta no terceiro dia pós-operatório, onde ela estava bem, com edema compatível ao procedimento cirúrgico, suturas em posição. Então, ela é uma paciente que a gente acompanha ela até hoje. Ela hoje estabilizou, já está na parte de reabilitação, ela já está fazendo implantes dentários, mas foi uma paciente que passou por várias outras especialidades antes da gente, porque ela tinha politrauma, ela tinha trauma em fêmur, trauma em braço e região abdominal, região de tórax, também neurológico. Então, depois que a gente foi abordar ela. Na tomografia, então, a gente pode ver pelas setas vermelhas múltiplas fraturas aí, onde a gente teve até a disjunção crâniofacial dessa paciente. Eu tive até uma modificação na face dela. Por quê? Porque os pilares que seguram e que dão esse contorno facial, eles foram realmente acometidos. Então, a osteossíntese das fraturas, a gente fez um acesso coronal, que a gente fala, na região aí do couro cabeludo, na região maxilar também as placas e parafusos utilizados, e na região mandibular. E pós-operatório, ela ficou com essa quantidade de placas na face. Falando, quando eu encerro essa parte de politrauma, eu tenho também o suporte básico de vida associado nas nossas emergências odontológicas. Então, muitas vezes eu estou em atendimento ambulatorial e eu tenho uma emergência odontológica advindo do sistema fisiológico aí do meu paciente. Então, quando eu tenho uma emergência, eu tenho uma condição que ameaça a vida, que eu tenho necessidade de tratar imediatamente esse paciente falando de um tratamento médico. Então, a emergência, eu preciso de imediato resolver esse problema do meu paciente, onde estudos comprovam que 75% dos casos de urgência e emergência médica no consultório é causado por estresse e medo. Então, eu preciso acolher esse paciente desde o seu início, se ele já tiver aí esse histórico de medo, de estresse, verificar uma forma adequada de estar mediando essa situação com o meu paciente. As principais emergências que a gente tem na odontologia são quadros de síncope, quadros de hipertensão durante o transcirúrgico, hipoglicemia, crises de hiperventilação e até mesmo quadros convulsivos. Então, eu preciso de um ambiente que me ajude, que se eu precisar tratar essas principais comorbidades que podem acometer meu paciente, então, desde um oxigênio, até mesmo aferir a pressão antes, durante e depois do procedimento, aferir também glicemia desse paciente, conversar com o meu paciente durante o meu procedimento ambulatorial. Tudo isso é importante para que eu evite essas emergências cirúrgicas nesse paciente. Onde, também, segundo estudos, a atenção do cirurgião dentista deve estar principalmente em como lidar com essa situação, se ela acontecer, ou seja, que tenha um conhecimento de suporte básico de vida, uma capacitação para ressuscitação se precisar, também para administração de medicamentos intramusculares. Muitas vezes eu preciso fazer uso de uma adrenalina, de um corticoide, quando eu tenho reações anafiláticas envolvidas. Citamos algumas das emergências, segundo os estudos mais corriqueiras dos atendimentos ambulatoriais odontológicos. Mas é importante lembrar que muitas vezes a gente tem reações anafiláticas envolvidas, problemas cardiológicos envolvidos também. Além disso, pesquisas também nos revelam que algumas emergências em consultório nós podemos ter a síncope, tanto a hipertensão também, mas a relação alérgica a alguns anestésicos locais. Muitas vezes o paciente tem alergia
a algum tipo específico de conservante que existe nos nossos tablets anestésicos. Então, é importante a gente sempre perguntar, é isso. Casos de hiperglicemia e também convulsão, além das síncopes, né? Então, os estudos hoje têm uma gama aí nos mostrando quais são essas emergências e até mesmo como nos preparar para elas, tanto para prevenir como até mesmo para tratar. Então, como eu vou prevenir essas emergências de odontologia? Como eu vou prevenir que esse paciente ele tenha um quadro de hipoglicemia, uma hipertensão durante meu transoperatório? Como eu vou prevenir isso? Eu preciso de uma anamnese completa, ou seja, eu preciso de uma história médica desse paciente, uma história médica também dos seus familiares, quando eu consigo isso, uma história odontológica, como foi o último atendimento? Teve alguma complicação? Como que ocorreu? Tem medo de dentista ou não? Hoje a gente tem os protocolos de sedação consciente, onde a gente faz uso de ansiolíticos, normalmente benzodiazepínicos, e eles fazem tanto a depressão respiratória como também a diminuição de ansiedade desse paciente. Então, muitas vezes, paciente que tem medo de dentista, que tem ansiedade, a gente pode fazer a administração desses benzodiazepínicos que nos ajudam extremamente também em uma dose segura nos nossos atendimentos. E isso, para eu fazer essa administração, eu preciso de uma anamnese completa dele. O exame clínico extra e intraoral de forma minuciosa, porque se eu sei que é um procedimento cirúrgico extenso, que vai deixar meu paciente estressado, eu já faço o uso de uma prevenção, então eu já faço uso aí também de um benzodiazepina, porque ele vai ficar tranquilo a cirurgia inteira. Monitoramento dos sinais vitais antes do atendimento, muitas vezes durante e principalmente após. Sempre procurando reduzir o estresse. Então, hoje a gente tem muitos consultórios com aromoterapia associada, musicoterapia também, tudo para acolher o paciente no consultório de uma forma melhor. Também é importante classificar esse paciente mediante a UASA, né? Que é a nossa classificação de risco aí do paciente. Então, se eu sei que o paciente é um ASO 3, eu já sei como verificar uma forma de prevenir e quais são as principais possibilidades de adversidades, possibilidades de emergência que eu vou ter. E também eu preciso no meu consultório de kits de sobrevivência e saber utilizá-los através de cursos de capacitação. A gente já tem uma lei vigente que é obrigatório o ensino de como aí do suporte básico de vida ocorre, como fazer esse suporte básico de vida, como utilizar esses materiais aí na graduação de odontologia. Em algumas instituições ainda não é vigente, em outras acabam tendo mais contato na cirurgia, que a gente acaba apresentando para esses alunos como que a gente utiliza, né, o kit de suporte básico de vida, a necessidade de ter um oxigênio aí no consultório, mas também o uso dos medicamentos que a gente precisa ter em consultório, como até mesmo a adrenalina, corticoides, né, para reação anafilática, administrar aí, intramuscular esses medicamentos. Medicamentos também sublinguais é muito importante ter no consultório de uma ação rápida, né? Sendo assim, finalizando, portanto, nosso bate-papo de hoje, a gente vai reconsiderar algumas coisas. Então, se eu tenho um paciente politraumatizado, eu vou precisar de um suporte básico de vida, consequentemente, um suporte avançado aí para que eu consiga restabelecer esse paciente para que ele possa passar pelas demais especialidades. Passando pelas demais especialidades, ele pode vir para bucomaxilo devido a fraturas em face. Vendo para bucomaxilo devido às fraturas em face, a gente vai fazer aí a osteossíntese, né, que é reduzir, ou seja, voltar esse osso na posição anatômica dele e fixar.
seja com placas, malhas, parafusos de titânio naquela região facial. Também a bucomaxilo, ela trabalha de uma forma multiprofissional, então ela pode atuar no momento exato que esse paciente é restabelecido, ou ela pode atuar posteriormente às outras especialidades, depende de como o paciente está hemodinamicamente. Então, quando eu tenho uma vítima de múltiplos traumas, eu preciso de cuidados iniciais específicos, como atendimento inicial e o secundário, de forma específica, e os profissionais da saúde, portanto, eles devem possuir o conhecimento técnico-científico para garantir o cuidado e a manutenção de vida desse paciente politraumatizado. Então, assim como a bucomaxilo atua, outras especialidades atuam em conjunto. O cirurgião dentista ele deve estar capacitado para realizar o suporte básico de vida quando eu tenho emergências odontológicas, sejam elas uma reação anafilática, as manobras específicas, sejam elas até mesmo uma síncope, e o protocolo de atendimento necessita também ter em seu consultório, porque muitas vezes essas emergências ocorrem em cirurgias ou não. Às vezes o paciente senta na cadeira, o medo dele é extremo, e aí ele acaba tendo aí uma emergência onde a gente tem que atuar de forma ativa. Lógico que sempre a gente liga para o SAMU, sempre é necessário um médico, mas muitas vezes o risco do paciente é tão grande que a gente tem que intervir como profissional da saúde mesmo. E o consultório ele deve ser equipado com equipamentos básicos para essas emergências médicas. Sejam eles tubo de oxigênio, o kit de suporte básico de vida, um estetoscópio, esfigmo para fazer aí a aferição da pressão do batimento cardíaco, para que eu possa executar com segurança o meu procedimento odontológico e o meu procedimento de emergência e garantir que esse paciente ele tenha os seus sinais restabelecidos. Então, é um tema relevante, o suporte avançado de vida é importante, ser capacitado para o mesmo. Além disso, as emergências odontológicas também, a gente tem aí uma ampla gama de até mesmo problemas que essas emergências odontológicas podem acarretar para o profissional, falando judicialmente, e para o paciente, falando aí da questão de saúde. Então, é importante que ambos os profissionais da saúde estejam capacitados para fazer um suporte básico de vida, mas falando do odontólogo, é importante o dobro, uma vez que a gente trabalha aí com materiais que podem ser aspirados, que materiais muito pequenos que podem às vezes ali obstruir uma via aérea. Eu preciso saber como retirar caso ocorra, preciso saber prevenir, preciso saber administrar certas medicações também. Sendo assim, uma frase que eu sempre levo para minha vida é que seja eu, que seja todos os dias Deus a cuidar das vidas impostas a nós. E que Ele quem atue e tome conta disso tudo. Porque pelas nossas próprias mãos nem teríamos chegado até aqui. Então, durante a minha caminhada, eu tenho 25 anos, então eu sou muito jovem para tudo que eu tenho hoje. E eu sempre falo que seja Ele todos os dias a cuidar dos pacientes e que ele tome conta, porque se fosse pelas minhas próprias mãos eu não estaria nem aqui. Então é importante que a gente tenha essa direção de fazer o melhor para o nosso paciente da melhor forma possível nas condições que a gente tem, mas sempre priorizando a qualidade de vida dele. Os meus contatos a seguir, quem quiser falar comigo, estou sempre à disposição. Retirar dúvidas, pode me mandar e-mail. Agradeço muito ao Congresso pelo convite, é uma honra estar aqui em mais um congresso, né? E espero que vocês aproveitem esses dias com maestria. Eu também já passei por isso, até hoje eu participo de congressos e eu adoro. É isso que diferencia vocês no mercado de trabalho, é isso que diferencia vocês como seres humanos.
É essa força de ser melhor, profissional e ser humano, que vai direcionar quem vocês serão daqui para frente. Então, que vocês sejam aí felizes nesse congresso, que ele tem muito a oferecer. Congresso de urgência e emergência é importante para a nossa vida profissional, porque somos profissionais da área da saúde. Lidamos com vidas, e vidas são importantes. Aquele paciente, ele é o amor da vida de alguém, ele é filho, ele é pai, ele é mãe, enfim. Aquele paciente, ele tem uma história. E a gente precisa respeitar essa história, fazer o nosso melhor para ele. Encerro por aqui, portanto, a nossa palestra, desejando a vocês que tenham um ótimo congresso, o que vocês precisarem, eu sempre estou à disposição. A comissão organizadora do congresso, muito obrigada mais uma vez pelo convite e até mais.